Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aulinha de física, agora para um tema muito cobrado em todas as provas de vestibular, nas provas de colégio, em todo lugar que tiver uma prova de física, é muito possível que haja um circuito elétrico. E quando a gente fala de circuitos elétricos, a gente quase sempre vai ter que lidar com associação de resistores. Tem duas formas de associar, de juntar resistores. Associação em série e tem também a associação em paralelo. Nesse vídeo, nessa aula, nós vamos nos dedicar exclusivamente à associação em série desses resistores. Legal? Olha só. Primeira coisa que você tem que saber e que é muito importante. Qual é a principal característica de resistores ligados em série? Todos são atravessados pela mesma corrente elétrica. Série significa mesma corrente, sempre, tá bom? Então, olha o meu exemplo de circuito que eu tenho aqui na lousa. Eu tenho uma pilha que fornece uma tensão que eu chamei de U, e eu tenho 3 resistores aqui nesse circuito. Lembra da nossa aulinha de corrente elétrica? A corrente elétrica sai do polo positivo da minha pilha. Corrente elétrica, vamos lembrar, é a letra I. Ela dá a volta no circuito passando por esses 3 resistores e volta a minha pilha, entrando nela novamente pelo polo negativo. Sim? Agora, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Ela vem para cá, sobe, 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 e ela vem aqui e passa pelo resistor de resistência R1. Ela passa pelo R1 e vem aqui. Daqui, a corrente não tem outro caminho para seguir. Não tem outro fio por onde ela possa escapar. Então, essa corrente que passou pelo R1, obrigatoriamente vai ter que passar também pelo R2. E, de novo, acontece a mesma coisa. Não existe nenhum outro fio pelo qual essa corrente possa escapar. Então, passou pelo R1, obrigatoriamente passa pelo R2, e como não tem para onde ir, obrigatoriamente vai passar também pelo R3 e dar a volta no circuito. Legal? Então, a corrente que passa por um é a corrente que passa por todos. Isso é associação em série. Isso é o mais importante. Legal, gente? Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui no cantinho. A corrente I, que é essa corrente que sai da pilha, é a corrente que passa pelo resistor 1, que eu vou chamar de I1, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 2, que eu vou chamar de I2, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 3, que eu vou chamar de I3. E não interessa quantos sejam, I4, I5, I6, quantos o exercício te der. Legal? Tá bom? Certo. Agora, vamos ver o que acontece com a tensão fornecida por essa pilha, com a voltagem. A tensão, ela se divide entre os resistores ligados em série. Então, existe uma tensão sobre este, que eu vou chamar de U1. Existe uma tensão sobre este segundo, uma voltagem sobre ele, que eu vou chamar de U2. E existe uma tensão, uma voltagem sobre o terceiro, que eu vou chamar de U3. Legal, pessoal?
E o que acontece? Essa tensão foi distribuída entre os três, né? Cada um pegou uma parte da tensão fornecida pela minha pilha. Então, se eu somar o número de volts em cada um deles, tem que dar o número de volts que a pilha forneceu. Faz sentido? Faz, né? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Na série, o U, que é a tensão fornecida pela minha pilha, pela minha bateria, é a tensão no 1 mais a tensão no resistor 2 mais a tensão no resistor 3. Legal? E agora eu quero saber, se eu juntar esses três resistores, como estão aqui, quem é a resistência total do meu circuito? Que eu chamo de resistência equivalente. Então vamos escrever isso aqui. Isso é um nome que aparece bastante nas provas. Quem é a resistência equivalente? Bom, para achar isso, eu vou partir dessa fórmula de cima, tá? E eu vou me lembrar de uma coisa que nós também já comentamos aqui, que é a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, tem um videozinho nosso sobre isso, vai lá, dá uma olhadinha se precisar. Diz que U é igual a R vezes I. Lembra? Tá bom. Olha aqui. Quem é o U total? O U total é RI, né? É a resistência total vezes a corrente total. Só que a resistência total tem esse nome especial, resistência equivalente. Então, vou colocar aqui, ó, R, E, Q. Resistência equivalente. Vezes a corrente total, que é o I. Legal, gente? Tá bom. Isso fica o 1 é R1 vezes I1. O 2 é a resistência do 2 vezes a corrente de 2, mais o 3, seguindo ainda RI, é R3 vezes I3. Legal, gente? Estamos quase lá, estamos quase concluindo. O que eu vou fazer aqui agora? Qual é a principal característica de uma associação em série? A corrente que passa por um é a corrente que passa por todos. Legal? Então, I1, I2, I3 é tudo a mesma coisa. Se eles são todos iguais, eu posso trocar todos somente pela letra I. Não vou nem escrever de novo, ó. Tô com preguiça. É tudo igual? Então esse I1 é I. Esse I2 é I. Esse I3 também é I. E aí, toda a equação está multiplicada por I. Né? Se está todo mundo multiplicado por I, eu posso simplesmente sumir com todos os Is e eu chego que a resistência equivalente, a resistência total do meu circuito, é a soma R1 mais R2 mais R3. Mais R4, mais R5, mais R6, dependendo de quantos resistores eu tiver no meu circuito. Legal isso? Então, 3 características importantes da associação em série. Vamos lá? As correntes são todas iguais. Depois, a tensão total
A voltagem total é a soma das tensões em cada um dos resistores. E, finalmente, a resistência equivalente, a resistência total, é a soma das resistências de cada um. Legal? Tá bom? Parece muita coisa, mas vamos fazer um exercício que você vai entender. Olha lá. E estou de volta agora para o nosso exercício, então, que é uma situação bastante comum quando a gente fala de circuitos elétricos. Seguinte, eu tenho um componente elétrico, eu tenho um aparelho qualquer aqui, que tem resistência de 3 ohms e para funcionar corretamente, ele precisa de uma tensão de 6 volts. Então, bom, eu sei que eu preciso de uma tensão de 6 volts para ele funcionar bem, e se eu colocar mais, ele queima. É igual você pegar um aparelho 110 e ligar na tomada 220, não pode, certo? Acontece que, embora eu só precise de 6, a minha bateria é uma bateria de 9 volts. O que eu faço para isso funcionar direito? Uma solução é colocar um resistor em série com o meu aparelho. Então, ó, eu venho aqui no meu circuito e coloco um resistorzinho em série com ele. Legal? Olha aqui o meu resistor. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho 9 no total, não é? Esse cara vai usar os 6 que ele precisa e eu coloco aqui um resistor que vai pegar os outros 3. Lembra que a tensão total é a soma das tensões em cada um dos componentes na série? 6 mais 3, 9. Bacana isso? Agora eu quero saber o seguinte. Qual deve ser a resistência desse resistor para que isso que eu quero aconteça? E depois, qual vai ser a resistência equivalente do meu circuito? Então, primeiro, vamos lá, item A, eu vou chamar aqui. Para que isso funcione bem, qual é a resistência desse cara? Bom, primeira coisa, pessoal, eu vou calcular a corrente elétrica no circuito. Você sabe que esse circuito está em série. A corrente em um é a corrente no outro. Então ela passa aqui pelo meu aparelho e ela também, a mesma corrente, vai passar aqui pelo meu resistor. Legal? Para calcular essa corrente, eu vou falar do aparelho. Então, ó, vamos lá. E nesse aparelho somente eu vou aplicar U igual a R vezes I. Bom, como é que fica isso? No aparelho, o U, a tensão, é 6. A resistência do aparelho é 3. E isso vezes I. Passou 3 dividindo, e é 6 dividido por 3. A corrente elétrica no meu circuito inteiro é 2 amperes. Porque como está em série, a corrente em um é obrigatoriamente a corrente no outro. Legal isso? Tudo bem? Agora que eu falei do aparelho, eu posso falar do resistor. Então vamos lá. Onde eu também vou aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a RI. Quem é o U no meu resistor? Lembra? A soma tem que dar o total da bateria. Então, se aqui era 6, para dar os 9 totais, eu preciso somar 3. Então, a tensão no meu resistor é 3 volts. Isso aqui é R vezes I.
O I é igual para todo mundo. Então o I é 2. Certo? Quem é o R? Pega esse 2, passa dividindo. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então R é igual a 1,5 ohms. Bacana? Então, essa é a resposta do meu item A. Eu tenho que colocar aqui um resistor de 1,5 ohms. Certo? O que eu disse que eu ia perguntar na letra B? Qual é a resistência equivalente do meu circuito? Qual é a resistência total, de todo mundo junto? Pessoal, esses dois estão em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente é a soma, né? Então, desse primeiro é 3. Aqui do resistor é 1,5. E aí, eu tenho finalmente uma resistência equivalente de 4,5 ohms. Essa é a resistência total no meu circuito. Vocês entenderam? Então é isso. Espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.